Bom dia grupo, bom dia a todos aqui. Hoje é dia 26 e nós estamos aí por volta de 10h30 da manhã e eu estava fazendo os meus comentários sobre os profetas menores, mas não sei por que me veio na mente falar de um salmo de Asaf. O Salmo 73. Quando eu era taxista, eu estava na empresa de táxi e não sei qual era o questionamento que eu estava conversando com outro motorista, isso faz bastante, já um bom tempo. E ele era um cristão e ele falou para mim assim, pô, cara, quando você puder, Paulo, dá uma olhada no Salmo 73 que tu vai entender mais ou menos isso. A gente estava questionando essa coisa do cara lá da empresa ter dinheiro e prejudicar os outros que eram corretos. E eu depois fui e li o Salmo. E daí em diante até fiz um quadro que eu coloquei ali, o 73, tem Asaf, ele tem diversos salmos, mas eu gosto muito do 50 e do 73. Fala sobre o 73, que é o problema da prosperidade dos maus. Asaf, ele foi um músico do tempo do rei Davi. Ele é filho da tribo de Levi, descendente de Gerson, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Então, ele foi nomeado como chefe dos músicos no tempo da arca, pelo rei Davi. Não se sabe se ele chegou a ver o templo que Salomão construiu. Não se sabe se ele chegou a ver. Mas Asaf, quando além de músico, ele escrevia salmos, ele era vidente, e ele questionava sempre essa coisa do rico ter uma condição boa e o pobre sofrer, o justo. E quando ele escreve esse Salmo 73, ele começa dizendo que verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Depois ele começa a falar dizendo que não entendia como é que o ímpio ele podia fazer maldade, falar, e cada vez ele prosperar mais. E o pobre cada vez passando mais necessidade. Ele falou, em só tentar compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Quer dizer, ele se questionava. Aí, a partir do versículo 17, ele vem a entender que Deus vai ter o dia que o ímpio vai pagar pelos seus pecados e que o justo vai ficar numa boa. Porque quando você passa por uma provação ou qualquer coisa, o cara que é o ímpio, o cara que tem dinheiro, ele fica desesperado. Se ele sofrer qualquer retrocesso, ele fica louco, porque ele só confia no dinheiro dele. É como a Asaf fala, eles desandam a falar, acaso há conhecimento no Altíssimo, eles confiam neles, no dinheiro. E quando eles passam por um revés, como tem no Salmo 30, que o cara ele acha que ele está sempre numa boa, mas se Deus desviar um pouco dele, ele cai em desgraça. E eles ficam desesperados quando acontece isso, porque eles não têm onde se agarrar, porque aí eles veem a fragilidade que é o ser humano. Não adianta você ter dinheiro, você ter poder, não adianta nada. Você vai perecer e vai sofrer. Então, Deus, a partir do versículo 17, Asaf começa a entender isso. E diz no último versículo do Salmo que bom é estar junto a Deus. Que no Senhor Deus ele põe a confiança dele. Então, bom é estar junto a Deus. É um salmo muito interessante, esse Salmo 73, porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas questionam, mas você tem que ver
que Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está passando, mas que vai haver um retorno para você. Que você vai ser agraciado. Já o ímpio, ele tem esses momentos prazerosos dele, que ele pensa que nada vai atingir ele, mas ele está totalmente equivocado, porque ele não é nada. Sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Depois eu vou falar sobre o Salmo 50, que é outro salmo de Asaf. Muito bom. Um bom dia para todos aí. Valeu.